Saudações, amigos, companheiros, a todos os seguidores e todos os irmãos que estão em preparação para a vinda de Cristo, não é? Os quatro animais do livro de Daniel. Antes de nós falarmos destes quatro animais, desse tema que te fez chegar aqui, nós vamos falar um pouquinho de como ele chega no palácio do rei. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez o irmão Basílio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, irmão Daniel. Exato. É sempre um prazer estar aqui neste maravilhoso programa. Boa. E dizer que você que está ali do outro lado, que nos segue, nos acompanha, é sempre bem-vindo, é sempre um prazer estarmos aqui a partilhar este grande evangelho, a palavra de Deus. E vale aqui recordar que é sempre importante termos aí uma historiográficazinha, uma bíblia do outro lado, apesar de que os vídeos no YouTube dá para recuar, avançar em qualquer momento que você quiser, né? Então, sinta-se saudade na hora em que você se encontrar e dizer que estamos aqui para partilharmos hoje um grande tema que o canal nos submete e que é desafiador. Posso lhe dizer que é desafiador porque falar do livro de Daniel é falar de profecias, é falar de histórias, é falar de muitas outras coisas envolventes. Exato. Pois é. O palácio, não é? Estava cheio de eunucos, de sábios, de feiticeiros, conforme a Bíblia diz. Aqui podemos entender que não tinha a presença de Deus Supremo naquele palácio. Mas como é que Daniel vai parar naquele palácio? Na verdade, quando se trata do livro de Daniel, e aqui vale pegar a Bíblia Sagrada já agora. Pega também a sua. Pega aí a sua Bíblia. Dizer que o livro de Daniel, primeiramente, gostaríamos de dizer que é um livro profético e ele trata de profecias do tempo do fim. Bom. E não só trata de profecias, mas também como ele trata de histórias. História e profecia ao mesmo tempo. E é um livro que também gostaria de dizer que ele não se lê de forma cronológica. Por quê? Porque tem muitos assuntos que ele vai avançar e depois vai recuar. E como tem muitos que ele vai recuar e depois vai avançar. E esta dinâmica é vista tanto no livro de Daniel como também no livro de Apocalipse. Por isso é que se diz que o livro de Daniel e Apocalipse são irmãos gêmeos. É muito importante saber isso. Mas também dizer que, de acordo à história do povo de Israel, o povo de Israel, num dado momento, ele estava a achar-se rebelde contra o próprio Deus. E Deus disse claramente que ele chamaria o seu servo Nabucodonosor e iria então levá-los cativos se eles não se arrependessem. E, claro, como Deus não faz nada sem antes anunciar aos seus servos os profetas e darem a conhecer a sua vontade ao seu povo, os profetas assim foram anunciando. Dali é que nós conseguimos notar que Isaías, Jeremias, todos estavam invocados, estavam vocacionados a terem que transmitir essas verdades ao povo. Mas, logicamente, o povo achou-se que poderia fazer das suas. E Deus disse que o povo poderia então ser levado cativo para a Babilônia. E desta vez, algo vai acontecer, conforme tem sido dito, o inesperado aconteceu. Né? Enquanto eles pensavam que não iria acontecer, o inesperado então acaba acontecendo. E o que é que Deus faz? Claro, como Deus é tão bom, ele mostra que o povo poderia então ser levado cativo, mas depois deste grande cativeiro, eles poderiam ter que voltar para Jerusalém. Dali é que nós conseguimos também notar que Nabucodonosor, ele vem e leva a primeira, ou seja, ataca a cidade de Jerusalém por 3 vezes. A primeira vez, ela é vista aqui no livro de Daniel. Houve então, assim, 3 evasões que Nabucodonosor poderia empreender para ter que levar o povo de Jerusalém para Babilônia, tal conforme foi profetizado por Deus. E na primeira evasão, ele levou muitas coisinhas, né? Levou cativo o povo, uma parte do povo. A segunda vez também levou uma parte do povo, só que a terceira vez, que foi a última, já indo nas décadas de 605 a.C., ele aqui mostra algo muito interessante. Ele não só vai levar o povo, mas também como vai destruir o santuário. Ele destrói o santuário. Por quê? Porque ele sabia que o santuário, tal conforme diz Êxodo capítulo 25, diz que o santuário era a morada de Deus no meio do seu povo. Então eles sabiam que destruindo o santuário, estavam exatamente a destruir, por assim dizer, entre aspas muito grandes aqui, a presença de Deus
no meio do seu povo. Então eles destroem o santuário e é algo muito importante que nós deveríamos anotar, porque depois, na profecia lá para frente de Daniel, capítulo 8, né? Capítulo 7 e capítulo 8, quando Daniel pergunta até quando Satanás vai querer brincar com o povo de Deus, ela vai dizer que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria então purificado. Então, este é aqui um elemento importantíssimo. Então, temos dois panos de fundo aqui a analisar no livro de Daniel. Na verdade, esses dois panos de fundo, o primeiro vai tratar-se sobre o santuário e o segundo vai tratar-se sobre a lei de Deus. Então, no grande conflito do livro de Daniel, está exatamente ligado estes dois elementos. Lembre-se, o santuário e a lei de Deus. Agora, já no capítulo 1, no verso 1, diz que no ano terceiro do reinado de Joaquim, estamos a falar exatamente nas décadas de 562, antes de Cristo, né? Rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Judá. E aqui, quando você lê Esdras capítulo 1, verso 7, você percebe que eram mais de 5.000 vasos. E são esses vasos que o neto dele, Belsazar, estava a brincar com ele lá no santuário deles. Ok? O santuário, claro, de Babilônia, bebendo vinho nas taças de quem? De Deus. E isso é que trouxe a sentença de morte para Belsazar. Então, mais de 5.000 vasos foram levados. Não estamos a falar de taças, estamos a falar de muitas outras coisas, utensílios sagrados que eram usados no santuário. E eu acho que é um grande atrevimento ter que mexer nas coisas santas. Mas quando eles foram para lá, algo muito interessante também aconteceu. Eles não conseguiram achar a Arca da Aliança. Por quê? Porque judeus muito bem informados pegaram a Arca da Aliança, esconderam e nunca mais apareceu até os dias de hoje que nós falamos. Agora, claro, quando se pegou o povo de Israel, ali então estava este grossário. E Daniel foi um jovem e que estava, talvez aparentemente, nas casas de 15, 16 a 17 anos. Né? Então, ele, sendo um jovem, mas era um jovem bem instruído na palavra de Deus. E não só bem instruído, mas também era um jovem muito inteligente. E veja que ele é levado também cativo para a Babilônia. E o rei, olhando para essas situações, já bem aqui a partir do versos 3, 4 e 5, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, né? Mancebos em quem não houvesse defeito algum. Formosos, veja que tinham que ser bonitos. Então Daniel não era uma pessoa qualquer, era mesmo pausado, yeah? O cara era pausado. Então, tinha que ser bonito, de bom parecer, e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, no conhecimento e que tivessem habilidades para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na linguagem dos caldeus. Então estava ali entre eles 3 jovens. E esses 3 jovens, ali então vem Daniel. E este Daniel aqui, sendo um jovem muito proeminente, era instruído, muito bem instruído em todas as ciências. Era um jovem educado. Você sabe quando é que o pai dá uma boa educação, que até a sociedade fica admirada, mas de quem este é filho, né? E ali vai o elogio para os pais que têm estado a dedicar muito tempo nos seus filhos a educá-los no caminho aonde eles devem seguir, ou seja, na palavra de Deus. E esses pais terão a coroa sobre as suas cabeças, né? Deus irá agradecê-los, irá recompensá-los, porque esse Deus que nós servimos, ele recompensa a todos aqueles que ensinam a criança no caminho aonde deve andar. Sim, então ali estava a grande responsabilidade. Agora, no capítulo 1 também vai nos dizer que entre eles se achavam um dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então temos quantos jovens? 4. E esses 4 jovens eram muito interessantes aqui. E disse o chefe dos eunucos, ou seja, eles pusessem outros nomes. Então, como é que Daniel vai parar na corte do rei? Claro, ele foi levado cativo e o rei então decide ter jovens no palácio, mas bem instruídos, bem inteligentes da família real. Não seria qualquer jovem. Aprendem rápidos, né? Com inteligência acima, com QI acima da média. Então, estavam ali esses 4 jovens. E como é que se destaca então Daniel? Amigos, Daniel, ele não estava acima dos outros 4 jovens. Estamos exatamente a falar de Ananias, Misael
e Azarias. Ele não estava em cima dos outros, mas ele é destacado a escrever este livro, por quê? Porque Deus o escolhe para ser o profeta naqueles dias, na corte do rei Nabucodonosor. Exato. Então é dessa forma que eles vão parar no palácio do rei. Olha que depois deles chegarem no palácio, seguindo a leitura, diz que o rei selecionou a alimentação mais importante do palácio. Então o rei seleciona a alimentação muito saudável e esses 4 jovens negam dessa alimentação. Eles negam a alimentação porque eles tinham uma orientação, tinham as chamadas leis de saúde. O povo de Israel, ele é conhecido como o povo que tem muitas leis e muito inteligente e muito sábio. Na face da terra não existe um povo mais sábio do que o povo de Israel. E eu justifico o porquê. Primeiro, nós temos aqui em mente de que o povo de Israel é o povo de Deus. Se é o povo de Deus, o que habita no povo, no meio do povo de Deus, é o próprio Deus. E Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E eles temiam a Deus. Então, eles tinham muita sabedoria. E aqui vem a dica. Quando se trata do povo de Deus, o povo de Deus não come qualquer coisa e não bebe qualquer coisa. Preservando o caráter. Preservando o caráter. Afinal de contas, Deus, Ele é que nos criou e Ele já sabia quanto a alimentação faz bem ou faz mal no nosso organismo. Okay? Por isso é que Ele vai definir qual é o alimento que nós devemos comer. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 9, Deus disse que é para nós não comermos carne com o seu sangue. Há muita gente que pensa que isso é capricho. E há muita gente que gosta também de cabidela. Meu amigo, quando nós, por exemplo, tivemos que fazer algum teste de alguma enfermidade que nós tivemos, tem que nos tirar o sangue. Por quê? Porque a doença corre no sangue. Então, Deus, por isso é que proíbe o seu povo não comer sangue. Daí que também os adventistas do 7º dia, como povo de Deus nesta terra, não comem absolutamente carne com o seu sangue. E veja que o povo de Israel, não só Daniel e esses jovens, no verso 8 diz, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as porções do manjar do rei. E o rei sabia também que, dando-lhes uma outra alimentação, eles poderiam ter que assimilar qualquer coisa que ele lhes impusesse na mente. Por isso é que nós vemos que, para o Provérbios capítulo 31, quando a mãe do rei, Lemuel, dá aí a sua instrução para que ele governasse mais o povo, dizia: dá-lhes a beber vinho alcoólico para que eles não tenham consciência de como pensar o que é correto e o que não é correto, para não se rebelarem contra ti. Então a comida é uma maneira de manipulação ou controle da mente. Ok? Então, mas Deus aqui... Então, esse era o objetivo do rei. Para saber dominá-los na íntegra. Na íntegra, corretamente. Mas por detrás de Nabucodonosor, no grande conflito, claro, tinha aqui por detrás dele Satanás. A fazê-lo com que o plano de Deus fosse desviado. Então, Deus, olhando para estas situações, educou o seu povo muito antes deles serem cativos em Babilônia. Mas Deus já sabia, por isso é que ele avisou. Agora, eles disseram, nem com vinho que ele bebia. Claro, aqui o vinho é mesmo bebida alcoólica. Tanto que nós conseguimos notar que no capítulo 5 e o capítulo 6, aqui Nabucodonosor, ou seja, Belsazar estava a beber, estava embriagado e até as pernas, os joelhos batiam-se um do outro. Então, eles na corte do rei bebiam bebidas alcoólicas. Dali é que o cristão não deve, aquele que serve a Deus, aquele que é servo de Deus, filho de Deus, não pode beber bebidas alcoólicas. E então, é ali onde acha-se a grande sabedoria desses 3 jovens. Olha o que diz o verso 3. Deu Deus a Daniel graças e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Sim, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos, havia constituído sobre Daniel: Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, dizendo, ou seja, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Uma dica na Bíblia: quer ser sábio? Come legumes. E em poucos dias, esse versículo aqui marcou-me muito, porque em poucos dias eles pareciam
pareciam muito diferentes que os outros, né? Quando você obedece, na Bíblia há algo muito importante que você aprende. A obediência, por detrás da obediência tem a bênção divina. E a desobediência tem a maldição divina. Então, esses jovens escolheram obedecer a Deus e Deus os abençoou e foram os jovens mais inteligentes. Vejam, esses 4 jovens, estou lendo os versos 16, diz: desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes, eram vegetarianos. E essa questão de ser vegetarianos, eles voltam para o princípio. Adão e Eva, no princípio, eram vegetarianos. E é importante dizer também que a ONU lançou um artigo proibindo todos os habitantes da Terra comerem carne. Por quê? Porque se notou que, afinal, a carne quase todos os animais estão a ser os maiores provenientes das doenças que nós encaramos, principalmente os cânceres. Dali é que eles, preocupados com a saúde mundial, então proíbem todos os habitantes a não terem que comer carne. Mas Deus já tinha avisado isso há muito tempo. E esses jovens conheciam a dieta saudável. Então, ser vegetarianos não é uma questão de banga. Ser vegetarianos é uma questão de obedecer a Deus e uma questão de limpar o sangue e deixar a mente clara. Não é à toa que os grandes sábios, estamos a falar de Isaac Newton, muitos dos sábios da ciência eram quase todos eles vegetarianos. E a pergunta é, por que eles eram vegetarianos? Eu só vejo a bibliografia de quase todos estes em questões alimentares eram vegetarianos. Agora, vejam o que vai acontecer no verso 17. Ora, estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. É aqui aonde ele se destaca. Ok? É ali onde ele se destaca. Então, Daniel é já separado dentre os outros, porque agora ele poderia ser o jovem proeminente na corte do rei para servir a Deus, como profeta. Exato. Pois é. Até aqui já podemos ver que todos, né, encontraram as suas posições no palácio. O rei sabia quem é este, quem é aquele, tudo mais. E quando é que começa o primeiro episódio mais marcante do Daniel nesse palácio? Na verdade, o primeiro episódio neste palácio, ele acontece no capítulo 2. O decreto do sonho do rei, né, é interpretado por Daniel. E aqui no capítulo 2, algo também vai exatamente chamar a atenção, não só dos outros da corte, mas também do próprio rei Nabucodonosor. Por quê? Porque ele teve um sonho. Ele teve um sonho e neste sonho aparece-lhe uma estátua. Só que é uma estátua com 4 metais. E esses 4 metais, claro, aparece aí a cabeça como de ouro, né? O peito de prata, né? E os quadris de bronze e as pernas de ferro. O que exatamente poderia significar isso? Na verdade, ele dormiu, acordou e o sonho lhe passou, mas ele estava muito pesaroso. E é assim que diz o capítulo 12, verso 1. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sonho. E ele então, e o rei, mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores, é bom sublinhar isso aqui, e os caldeus, para que declarassem ao rei o que ele tinha sonhado, né? E as apresentassem então diante dele. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito, porque eu não sei, sonhei e desapareceu. Mas vocês como acham que são sábios? Então é melhor me explicarem isso. E veja que o rei foi tão ousado que disse: se vocês não me explicarem, vou matar todos os sábios. Porque eu estou perturbado com isso, eu sou o rei. E ele matava e dava vida a quem ele quisesse. Interpretar sonhos já é difícil. Agora ter que imaginar o que o rei sonhou e depois interpretar, parece... Dali é que é desmascarado até no livro de Daniel os quimbandeiros. Os quimbandeiros são uns intrusões, são todos eles mentirosos e manipuladores. Veja o que eles vão responder. E os caldeus disseram ao rei, em siriaco: ó rei, vive eternamente, dize-nos o sonho, né? Até os servos, e daremos a interpretação. Verso 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Vocês vão ser mortos. Vocês vão ser mortos. E veja, verso 7. Diz assim: responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que
que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazerem saber o sonho, uma só sentença será para vocês todos. Pois vos preparastes palavras mentirosas e perversas para os preferires na minha presença. O rei era tão inteligente que ele já sabia que esses sonhadores aqui são todos são mesmo encantadores e os quimbandeiros são todos mentirosos. E ele sabia que vocês estão aqui a manipular para tentar trazer já palavras mentirosas para tentar me dobrar, mas eu já sei, se vocês me dobrarem aqui eu vou vos matar. Uma sentença dessa e todos os súditos do rei agora começaram a tremer. Mas aparece então aqui o brilhante Daniel. Daniel vê que o mundo todo, ou seja, o palácio todo estava perturbado e ele nem esteve quando o rei tinha dado esta sentença. E o rei gostava muito de Daniel porque Daniel era um jovem muito concentrado e muito bem fixo nas suas abordagens. Por isso é que se diz que às vezes nas situações de dúvida o silêncio é eloquência. Às vezes melhor é não falar do que falar e ser muito mal interpretado. Ele chega e pergunta ali ao homem que servia Nabucodonosor. E disse, então Daniel foi para a sua casa e fez saber também o caso. Ou seja, então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda, estou a ler o versos 14, do rei que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. E disse, por que o rei quer matar? Arioque disse, o rei quer matar todos porque ele teve um sonho e esqueceu. E veja o que Daniel vai dizer. Daniel então disse, entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. O rei só deu aquele tempinho porque sabia que Daniel era muito prudente, era um jovem não muito apressado, não muito emocionado. Falava com prudência. E veja o que o rei vai dizer. Tá bem, vai lá. Agora, imagine que ele pega a situação, também nem sabe se o rei sonhou o quê, se sonhou o quê, mas ele leva o assunto nos seus amigos. E a minha pergunta é, quem são os teus amigos? Quem são os teus amigos? Nós somos seres humanos e somos capazes de sermos influenciados e influenciar também. Mas os amigos de Daniel mostram que eram amigos de oração. Eram amigos que levavam um para o outro, mas aos pés de Cristo. Veja o verso 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Seria uma vergonha Daniel e os outros 3 jovens serem mortos pelo rei Nabucodonosor por não saberem, ou seja, não saberem o sonho que o rei teve, se existia um Deus que pode revelar até os mais profundos segredos. Seria uma vergonha. E Deus aí vai se manifestar no reino de Nabucodonosor. Versos 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá. Tipo ele que achou, mas Daniel que foi ao encontro dele. Esses são aí os famosos bajuladores. Os bajuladores. São assim, eles apressam-se com a informação como se eles é que tivessem descoberto qualquer segredo. Achei um dentre os cativos. E ele diz, respondeu o rei e disse, Daniel, cujo nome era Beltesazar. Ele já tinha mudado o nome de Daniel, porque, claro, como eles tinham que servir à corte de Babilônia, então ele tinha que mudar os nomes segundo os seus deuses. Agora diz aqui, diz-me qual é a interpretação. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, veja qual vai ser o segredo. O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos, o podem descobrir ao rei. Por quê? Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Este é o segredo do livro de Daniel. Ele fala do fim dos dias. Ele fala de profecias, fala do tempo do fim. Desde a época de Daniel para frente. Por isso é que as profecias elas devem ser interpretadas desde a época do profeta para frente. E qual é o ponto de interpretação profética? Claro, vamos basear-se num princípio para a interpretação. A própria história secular vai nos mostrar como nós podemos interpretar, porque a história, a sociedade, o mundo é que é o campo real do cumprimento das profecias. Daniel dá a saber este grande sonho ao rei. E o rei fica fantástico na revelação. E veja que Daniel vai dizer assim,
E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. Estou lendo o versos 30. E para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Mas eu gostaria de me pegar já na interpretação do sonho. Por quê? Porque essa aqui vai nos levar até o capítulo 9, que é o nosso tema que nos traz aqui, os 4 animais, né? Aqui diz, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Algo muito importante aqui, não é? Então, a estátua é demonstrada, então Daniel agora começa a ser famoso na corte. Por quê? Porque o rei começa a dizer exatamente o que sonhei. Mas, no capítulo 3, impressionantemente, tanto Daniel já tinha avisado ao rei, e ele, mesmo assim, construiu uma estátua de ouro. Já que a cabeça sou eu, Babilônia, o meu reino, então vou construir uma estátua de ouro e vou obrigar que todo mundo adore. Então, o grande conflito entre o bem e o mal está em quem você adora. Você agora percebeu? Em quem você adora. E só temos 2 seres para adorar. Deus, de um lado, e o inimigo de Deus, que é Satanás, do outro lado. Deus e o seu povo, né? Apocalipse capítulo 17, Satanás e o seu povo. E aqui nós encontramos em Daniel capítulo 7, versos 25. Veja que Satanás sempre foi o perseguidor. E Deus sempre vai ser o salvador. Satanás está preocupado a matar, roubar e destruir. Jesus está preocupado a dar vida e vida longa, não é? Esperança de salvação. E ele está preocupado com que o seu povo vive em alegria. Satanás tem estado a nos tirar a paz, não é verdade? É verdade. Só nesta semana, se não desde a semana passada até hoje, eu participei em quase 3 a 4 óbitos ao mesmo tempo. E isso mostra que Satanás tem estado a tirar a paz na terra. Mas o Apocalipse capítulo 12 nos diz que Satanás ele faz essas coisinhas porque sabe que ele resta pouco tempo. E onde é que você descobre que resta pouco tempo para Satanás? Lógico, estudando o livro de Daniel. O capítulo 3, ele então ergue a estátua e manda com que todos adorassem. 3 jovens. E esses 3 jovens, amigos de Daniel, todos se prostraram diante daquela estátua, mas eles sabiam que diante da estátua, depois ou atrás da estátua, tinha ali Satanás. Por isso é que eles não adoram, porque eles conheciam o segundo mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, e você não se pode prostrar diante delas. Eles obedeciam a Deus. E no capítulo 4, então, nós encontramos Nabucodonosor, né? O rei de Babilônia. Ele próprio a escrever, a dar testemunho. Por quê? Porque depois desse desafio, Deus lhe mandou comer capim. E vai ser muito interessante aqui entender que ele passou 7 anos a comer capim. Né? Foi a loucura do rei Nabucodonosor. Mas depois dos 7 anos, e Daniel tinha lhe avisado, cuidado, porque agora você sonhou com uma árvore grande e formosa, mas lhe digo que essa árvore é você, que está a se exaltar muito, até acima das alturas divinas. E você será abatido, e você vai comer capim durante 7 anos. Mas durante os 7 anos ninguém vai subir no teu trono. Depois de você se arrepender, vai voltar para o teu trono. E durante 7 anos ele comeu capim, depois arrependeu-se amargamente e escreve o capítulo 4. Então o capítulo 4 não foi escrito por Daniel, o capítulo 4 foi escrito pelo rei Nabucodonosor. Estamos juntos? Então ele dá testemunho de que só Deus, existe um Deus, que não importa se você é rei, se você é presidente, se você é administrador ou governador, se você é ministro, um amigo. Quando se trata de coisas espirituais, as coisas espirituais entendem-se espiritualmente. E aqui está o grande segredo da interpretação bíblica e da obediência, e também está aqui os resultados da desobediência. Ele desobedeceu, mas depois deu o seu testemunho. Estamos a falar de um rei como se fosse o Trump hoje nos Estados Unidos da América. Estamos a falar de um rei que governava o mundo todo. Nabucodonosor, ele era o camarada, era o dono, era o homem político, forte e poderoso. Mas Deus lhe colocou a comer capim. Então, amigos, quando se trata de Bíblia, trata-se de evangelho, nunca se coloca em cima ou em frente de Deus.
Ninguém, disse Jó, colocou-se diante de Deus querendo enfrentar Deus e ficou de pé. Ninguém consegue ficar de pé. Então, no capítulo 5, nós encontramos então o banquete do rei Belsazar. Estão a ver aqueles utensílios que eles foram lá pegar no capítulo 1? Sim. Então aqui, agora ele pega os utensílios e começa a dar festa com ele. Bom, dá rijo mesmo. Pega aí os seus comparsas e começam... E veja que a nação aqui estava em guerra. E ele pega as mulheres, pega ali não sei o que e colocam na casa do seu Deus e começam a beber vinhos. Bebida alcoólica nos utensílios de Deus. E a avó dele veio lhe avisar. A rainha vinha lhe avisar. Oh, isso é brincadeira que você está fazendo. As coisas sagradas de Deus. Isso veio do povo de Israel. Isso não é para brincar com ele. É sagrado. Isso é sagrado. O teu avô, é melhor perguntar bem o teu avô. Porque quando ele tentou brincar com as coisas de Deus, lhe mandaram comer capim 7 anos. E você não será diferente. Não brinque com as coisas de Deus. Mas ele não ouviu. E ele então, veja que aqui já no capítulo 5, né? Aqui a rainha vai avisando-lhe, mas depois sai então a grande sentença da parte de Deus. Veja, quando ele passou ou estava a beber o vinho, a música, talvez o DJ já estava aí nas quizombadas, estava aí no dance, estava aí, não sei como é que isso deve ter se desenrolado, mas surge então aqui Deus a pronunciar-se. Vejam, podemos ler isto, o capítulo, por exemplo, 4. Beberam vinho e deram louvores aos seus deuses, de ouro e de prata, de cobre e de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mãos de homem e escreveram defronte do castiçal na estucada parede do palácio do rei. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o seu semblante do rei e os seus pensamentos e turbaram as juntas dos seus lombos. Se relaxaram e os seus joelhos bateram-se um do outro. Onde há problema sério, até o bêbado fica sério. Quer dizer, ele estava bêbado, mas o cenário parecia mesmo real. Ficou sério, mas bem sério. E aqueles que estavam a beber com ele começaram a fugir um por um. Por quê? Porque viram, essa mão sem corpo está a escrever. O que está a escrever? Vai repetir o erro do avô dele. Vai chamar de novo os adivinhos e não sei o quê. É aqui onde vem a rainha, no verso 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um jovem. Aí já não era jovem, aí já era mais velho. Daniel já era mais velho. Um homem que tem espírito dos deuses. Ok? E nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligente, era interpretador de sonhos, era profeta. E esse Daniel foi usado então para poder desvendar os grandes sonhos do teu avô. E assim, vai lá lhe chamar, é melhor, porque senão você terá problema muito grave. Problema grave mesmo. Porque ele não estava a conseguir ler o que estava escrito aí. E ele fez promessas a Daniel: vou te pagar, se você vier interpretar o sonho, vou te dar tudo. E se fosse nesse tempo, vou te dar, não sei se é 7V8, 7 Lexus, não sei o que, e vou te aumentar lá, mas vai ficar mais o terceiro no meu reino. Quer dizer, fez muitas promessas, porque a coisa estava a lhe complicar e a coisa estava séria. Olha um homem de Deus que não se vende e não se compra. Dali é que eu chamo a atenção para aqueles profetas que gostam de vender até salvação. Ficam a vender olho não sei de quê, borracha não sei de quê, vassoura não sei de quê, para adivinhar e não sei de quê, a vida das pessoas, manipulam. Amigos, o assunto é muito sério. Daniel, homem de Deus, profeta de Deus, o que ele faz? Ele começa a fazer um discurso e diz o seguinte: mas o rei, né? Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai, e ali Daniel vai começando com a história, e diz que por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas, né, tremiam. Estou a ler aí o verso 19. Mas no verso 20 diz: mas quando o seu coração se
Exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E tu, seu filho Belsazar, estou a ler o verso 22, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isso. Afinal, não era por causa de aviso, ele sabia. E te levantaste contra o Senhor, e eles, além disto, deste louvores aos teus deuses. Você está a pegar as coisas sagradas, está a pegar a Bíblia, e ainda por cima serve Satanás? É isso que Daniel está aqui a dizer. Você pegou os utensílios de Deus e ainda deste louvor com ele aos teus deuses. E são aqueles falsos profetas que hoje aparecem aí. Eu não quero aqui citar nomes, vocês sabem. E vão abrindo muitas cantinas espirituais e tudo mais. Quer dizer, vão usando a palavra de Deus para mentir, roubar e extorquir o povo de Deus. Amigos, esse assunto é muito sério. E você precisa entender que Deus é vingador de todos esses que usam a palavra santa de Deus para ter que roubar, matar e destruir. Vocês vão ter que ajustar as contas com Deus, só se Deus não for Deus. E vejam o que aconteceu com o vosso compadre. Aqui é o vosso compadre. Então dele, versos 24, disse: então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Você que tem estado a mentir com a palavra de Deus, Deus vai contar o teu reino e você será morto. Acho que você não me entendeu. Você será morto se você usar mais a palavra de Deus de forma ilegítima. Use a palavra de Deus para levar o evangelho, salvar pessoas do pecado aos pés de Cristo. Não é ficar aí a vender e a zungar coisas, utensílios que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Você precisa ser responsável naquilo que você faz. Você precisa ter comunhão com Deus, entender qual é a vontade de Deus. E disse, esta é a interpretação, né? E Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Ok? Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. E dali o rei morreu automaticamente. Por quê? Porque Daniel tinha lhe dito, meu amigo, aqui eu não se compro e não se vende. E aqui eu tenho que te falar aquilo que é a vontade de Deus e eu não posso te mentir. Se fosse um charlatão aqui, já estaria dizendo, não, aqui está escrito que você vai prosperar, você terá vida própria, você não sei o que, o teu reino. E Deus não se alegra quando as pessoas não fazem a sua vontade. E então vem o famoso capítulo 6, né? E o capítulo 6 é algo muito importante também, que Daniel na cova dos leões, e veja que também aqui a adoração, eles tentaram pegar, achar alguma falta na lei de Deus, né, diante de Daniel, para ver se ele tropeçasse em algum ponto. Mas ele orava a Deus de manhã, de tarde e de noite, né? E eles chegaram e fizeram um decreto sem a presença de Daniel. Claro, aqui o reino já tinha passado para os medos e os persas, para os medos, porque depois vieram os persas. E então acontece algo muito importante. O rei faz ali, diz que todos os pedidos deviam ser feitos pelo seu nome. E Daniel diz, não, comigo não vai funcionar. Eles colocaram na cova dos leões. E os leões olharam para Daniel. Esse aqui, ainda por cima é vegetariano, é amigo de Deus. O Senhor estava lá na cova dos leões com Daniel e amarrou a sua boca. E o rei jejuava e orava. Veja conforme influenciou o rei. E o rei Daniel veio a correr e disse, Daniel, servo do Deus Altíssimo, ainda estás ali? Daniel disse, sim, estou, porque eu não pequei nem contra ti, nem contra o meu próximo, nem contra Deus, meu amigo. Então Deus amarrou a boca dos leões, estou aqui cantando louvores, e os leões vão de um lado para o outro e pegaram aqueles que foram sentenciados. Tem a ver também com adoração. Agora vamos para o capítulo 7 e este é o nosso tema. É isso. Amigos, só para chegar aqui. É muita trajetória, mas é necessária essa trajetória, Pois porque é. nós vamos entender que ele era intérprete, né? Intérprete de um rei, depois do outro rei, assim sucessivamente. Corretamente. E agora ele passa de intérprete para sonhador. Ele agora aí não é mais intérprete. Ele vai sonhar ao mesmo tempo e interpretar. É um episódio muito mais forte aí parece, né? Na verdade, ele não vai ser o intérprete aqui. Por quê? Porque ele aqui é constituído como o segundo no reinado, né? E é constituído como o segundo no rei Nabucodonosor. Ok. Né? Aqui ele era o terceiro no reino. E ele então acaba sendo a pessoa mais confiável. Nosso governo hoje estaríamos a falar do primeiro-ministro, né? E hoje estaremos a falar do vice-presidente. Estamos juntos? Então,
ou então o chefe da casa civil. Então essas pessoas eram muito importantes naquela altura, então Daniel estava nesta corte servindo assim. Mas veja que ele servia como profeta de Deus. Né? Deus tinha um objetivo a alcançar mediante a esta introdução de Daniel na corte do rei. Ok, pois. E aqui então ele começa agora a fazer. Veja que isso tudo que nós tratamos aqui eram histórias. Agora vamos então entrar no lado profético. O capítulo 2 trata de profecia, o capítulo 7 também trata de profecia, o capítulo 12 também trata de profecia. E é aqui onde nós podemos nos encontrar, irmão Daniel. E agora vai passar então a interpretar também, agora sim, a interpretar também as profecias como tal. Né? A interpretar as profecias como tal. Pois é. Então, agora vamos entrar naquilo que é os 4, não é? Os 4 animais. Os 4 famosos. Animais. E será que aí era mesmo o propósito de Deus, né? Ter que fazer com que o Daniel parasse no palácio e depois chegasse nesse ponto de receber essa mensagem de Deus? Na verdade, sim. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. E Deus é aquele que ensina de forma cautelar, porque a luz de Deus é progressiva. E os profetas de Deus, eles têm esta natureza aqui, receber da parte de Deus. Veja que são quase 3 ou 4 etapas que eles vão percorrendo. Quando eles recebem, Deus se revela com os seus profetas através de sonhos, visões, né? E há momentos que Deus fala com eles face a face. Com Moisés, Deus falava com ele face a face. E com Daniel, falava com ele por intermédio de visões e sonhos, né? Então, eles recebem da parte de Deus. Isso chama-se mesmo visão, né? E veja que, na medida em que eles vão interpretando, isso chama-se iluminação. Na medida em que eles vão escrevendo, isso chama-se na medida em que eles vão escrevendo, chama-se inspiração. Quem é que lhes inspira a escrever tudo quanto Deus lhes revelou? O Espírito Santo. Por isso é que as profecias não são escritas por vontade humana, mas são escritas por vontade de Deus. Okay? Então, Daniel aqui agora vai passar a ter que escrever tudo o quanto Deus vai lhe mostrar. E são as profecias que a nós nos interessam. E veja que nesses 4 animais também, já para adiantar um bocadinho, ela vai nos interessar, mas é o último animal do que os primeiros, porque os primeiros reinos todos já passaram. Exato. Então vamos ao primeiro. Né? Qual é a mensagem que nós podemos aproveitar? Ou qual é a mensagem principal deste primeiro animal? Correto. Falar da mensagem, primeiro deveríamos perceber aqui como é que era constituído então esses animais. Veja que no capítulo 7, verso 1 diz o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama, estamos a falar ali nas décadas dos anos 550, mais ou menos antes de Cristo, né? Na sua cama, sonhos e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das costas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E aí você vê, irmão Basílio, vento? 4 ventos do céu combatiam no mar grande. O que significa isso? Na verdade, ventos vai significar guerra, de acordo com Jeremias capítulo 49, versos 36. Ali você vai encontrar que Deus diz que os ventos significam guerras. E guerras aonde? Mar significa pessoas, de acordo com Apocalipse capítulo 17. Aí você encontra que mar ou águas significa povos, nações, multidões e línguas. Então eram guerras. E essas guerras não eram somente guerras, mas eram guerras políticas. Estavam envolvidas aqui guerras políticas, envolvidos reis, nações, ok? Poderosas. Estamos juntos? Ok. E versos 3 diz o seguinte: e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então estamos a falar que eram reis, pessoas. E veja que quando se fala aqui de animais, a própria Bíblia vai nos mostrar aqui que animais aqui, no verso 19, por exemplo, do mesmo capítulo 7, vai nos dizer: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços. Mas vai dar a interpretação de que animal significa rei ou reino. Estamos juntos, né? E isso vamos encontrar, por exemplo, no capítulo 8. Aqui já na interpretação destes eventos todos aqui. E nós podemos pegar propriamente o verso 21 do capítulo 8. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Quando se fala de bode, são animais, né? É o rei da Grécia. Então estamos aqui a ver que ele significa rei ou reino, estamos? E a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei, né? E o ter sido quebrado, levantado e tal. Então, e aqui diz mais que
E estes reis que combatiam uns dos outros eram reis poderosos. Mas vamos já saber quem são esses reis. Vejam, o primeiro era como o leão, né? E veja que também o verso 17 vai dizer que estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então a Bíblia interpreta-se a mesma Bíblia, ok? Então não precisa se preocupar com isso, porque o significado é exatamente este. O primeiro era como o leão. A pergunta é, quem era lá no capítulo 2 o leão? Babilônia era exatamente representado como um animal, o leão, né? Então era o leão. E diz, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhes foram arrancadas as asas e lhe foi levantado da terra. E posto em pé como um homem, e foi-lhe dado como um coração de homem. Era o tempo em que Nabucodonosor levantou-se contra Deus e lhe foi colocado ou seja, ele foi colocado como um animal pastando. E quando ele se converteu, claro, voltou a ter um coração de homem, que arrepende-se do mal. E ele é erguido novamente para o reino. Estamos juntos? Oh, louvado seja Deus. É importante notar isso aqui, que aqui está a falar de Babilônia. Verso 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso. Quem era então este urso? Vejam, o qual se levantou de um dos lados, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. Então, se estava ali Babilônia, e Daniel já tinha profetizado de que, rei, o teu reino de Babilônia, com Belsazar, o teu reino acabou, e o teu reino será entregue a quem ainda? Ok, aos medos e aos persas. Então aqui eram os medos, e aqui nós estamos a falar exatamente dos anos 539 ao 331 antes de Cristo. E os medos persas, então, ou seja, os medos governaram por este tempo aqui. E veja que vai acontecer também, e diz aqui que o qual se levantou de um lado de entre eles, né, tinha então na sua boca esse urso 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. Mataram muita gente, claro, não estamos a falar exatamente de Sardes, né, e estamos a falar de Babilônia, estamos a falar do Egito. Esses, tanto os medos e os persas, eles governavam esses três reinos. E eles então mostravam, né? E quando nós falamos por exemplo, de Babilônia, de 539, estamos a falar do Egito, de 526 a.C. Todos esses aqui, esses 3, Sardes, né? Que é a Lídia. Então, esses 3 reinos aqui é que apresentam-se como que o urso tinha na sua boca, ou seja, ele controlava esses impérios aqui. Ok? Tinha eles como vassalos do seu reino. Você percebeu? Ok. Então, continuando, vai dizer mais. Levanta-te e devora muita carne, né? E quando nós falamos, por exemplo, dos medos persas, nós estamos a falar também dos primos. Aqui, o Alexandre, famoso. O famoso da Grécia, né? Depois disso, eu continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E aqui estamos a falar então da própria Grécia. Quem é que governou a Grécia? Alexandre o Grande. De acordo a história, nós conseguimos notar que Alexandre o Grande conquistava os reinos muito rápido. E então, quando diz que depois disto continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo, o leopardo é um animal muito veloz, mas muito veloz. E tinha 4 asas. Calma aí, ele já é veloz e aumentaram mais quantas asas? 4. Isso simboliza que este reino era um reino muito rápido na sua conquista. E estamos aqui então a falar de quem? Da Grécia. A Grécia, de acordo com a história, Alexandre o Grande conquistava rapidamente os seus reinos. E diz que e tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. De acordo com a história, diz que Alexandre o Grande, depois dele morrer, substituiu-lhe 4 generais. E esses 4 generais, veja que é o mesmo império, por isso é que diz que tinha 4 cabeças. Era um leopardo, né? Que tinha 4 cabeças. Essas 4 cabeças significa que o próprio reino, ele não poderia desaparecer como tal, mas a Grécia poderia continuar, mas podia continuar com quantos reis? 4 reis. E nós estamos a falar dos grandes generais. E a história vai nos dar esses nomes. Quais são esses generais?
Estamos a falar de Ptolomeu, que governava o Egito e Palestina. Estamos a falar de Lassandro, né, que governava a Macedônia. E estamos a falar também de Lisímaco, ok? Que ele estava ali naqueles lados da Ásia Menor. E veja que esse camarada também foi um camarada muito proeminente. E também, aqui, para dizermos, estamos a falar também de Seleuco, né? Que estava ali na Síria e no Médio Oriente. Então, esses 4 generais é que pegaram o reino da Grécia, ok? Depois de Alexandre o Grande ter falecido, ter morrido. E ele morreu com 33 anos. Muito jovem ainda, né? Então, ele trabalhava neste sentido. Só que o verso 7 vai nos dizer: e depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. O 4º animal. É aqui onde deve prender a tua e a minha atenção. O 4º animal. Terrível e espantoso. Por que ele diz terrível e espantoso? Porque Daniel não achou que este animal é igual a um outro animal conhecido. Por quê? Porque ele era diferente dos outros. Era muito estranho. Era um reino muito estranho, na verdade. Ok? Por quê? Vejam. E muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava os seus pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Então são 4 animais. Agora, aqui chegamos. O capítulo 2 nos diz que a estátua também era dividida em quantos metais? 4 metais. 4 metais. Se eram 4 metais, então estamos aqui a dizer que a cabeça representava-se pelo leão, era a Babilônia. Estamos a falar dos quadris, ou seja, do peito, que era prata, que representava-se pelos medos, dos persas. E estamos a falar então daqui da cintura, ok? Que era representado pelo metal de bronze, ok? Estão a perceber, mais frágil do que o outro. Estamos juntos? Então era representado aqui por quem? Era representado pela Grécia. E aqui é representado pelo leopardo com asas. E estamos a falar agora do último animal espantoso. E vejam que lá, na estátua, você consegue notar que as pernas eram misturadas com ferro e barro. Significando que este império, que poderia surgir depois da Grécia, poderia ser fragilizado de um lado e forte de um outro lado. Por isso é que ele era estranho. Era muito estranho. Agora, quem é que surge depois da Grécia? Quem é que surge depois da Grécia? Veja aqui que a história vai nos ajudar a entender essa questão. Depois da Grécia, surge então quem? O Império Romano. É isso, eu vejo que o irmão Daniel também tem estado a ler muita história. É um cara muito inteligente e admiro-lhe muito. Mas ele também, veja que aqui aparece então o Império Romano. E o Império Romano vai de 166 até 476 depois de Cristo. Só que o Império Romano é algo muito interessante, vai nos chamar aqui a atenção, né? Veja que no verso 8 vai dizer: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta, pequena, não é? Mas antes, gostaria de terminar o verso 7. Depois disto, eu continuo olhando, né? E este animal era terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, ou seja, tinha 10 reis. A estátua também, se vocês notarem, quando a pedra vem, bate exatamente nos pés. E aqui quando disse da rocha que vem, a pedra que sai do céu sem mão humana e bate na estátua dos pés e a estátua cai, estamos a falar do estabelecimento do reino de Cristo. Jesus vem exatamente no último império. Quem é este último império que está a governar? Roma. Roma então podia ser também dividido em 10 partes. Ou seja, poderiam surgir aqui 10 reis. Esses 10 reis simbolizam também pelos dedos. 5 de um lado e 5 do outro. Mas aqui, em Daniel, aumenta um pouquinho mais o LED. Estando eu considerando então essas 10 pontas, e esses 10 reis aqui,
que surgem, essas 10 pontas que surgem no Império Romano, por isso é que nós dissemos que ele seria fragilizado de um lado e forte de outro lado. Por quê? Porque ele depois acaba matando 3 e fica com 7, porque os 3 não concordavam com os ditos de Roma. Quem pode nos ajudar isso? Podíamos consultar o grande Isaac Newton. Você conhece Isaac Newton? O grande cientista. Ele não só escreveu sobre ciência, mas também passou todo o seu tempo escrevendo sobre profecias, analisando profetas, ou seja, as profecias de Daniel. E Isaac Newton escreve então um livro, Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse de São João. E este livro é uma obra que você pode encontrar em qualquer sítio. Mas nós podemos correr um bocadinho mais, porque queremos ganhar tempo, e pode ir até a página 45 e 46. Ele diz assim: os 10 reinos representados pelos 10 chifres. É muito interessante porque quando se trata de Bíblia, você às vezes fica um pouquinho cético para aceitar, né? É assim mesmo. Mas quando se trata de ciência, agora estamos a falar de Isaac Newton, um homem muito respeitado na ciência, né? Então veja o que ele vai dizer. Pelas guerras anteriormente discutidas, o Império Romano do Ocidente, ao tempo em que Roma foi cercada e tomada pelos godos, dividiu-se nos seguintes reinos. Primeiro, os vândalos e álanos, na Espanha e África. E dos suevos, na Espanha, visigodos e alanos, na Gália. E burgúndios, francos, bretões, hunos, lombardos, revenos, na Revena. Então, Isaac Newton dá aqui a firmeza de que a profecia de Daniel, ela está exatamente certa. Eles contemplaram e conseguiram então pegar as fontes históricas. E nós podemos, por isso é que a metodologia que todos usam para aqueles que são verdadeiros. A Igreja Adventista, por exemplo, vai usar o método historicista, que é o método mais prático e mais prudente de explicar as profecias. Tanto aquelas que aconteceram, as que estão a acontecer e as que vão acontecer. Podemos sim continuar? Pois é. No quarto animal, que é o Império Romano agora. Correto. Agora, então, estamos dentro do Império Romano. Só que o Império Romano, que vai até nos anos 476, tal conforme nós já dissemos, e veja que até, por exemplo, até na época de Cristo, quem governava era o Império Romano. Tanto é que Jesus é levado a Pilatos, e Pilatos era um governante romano. Estávamos na época dos Césares. Ok? Então, Jesus é crucificado pelo um dito romano. Jesus é sepultado e colocam soldados romanos. Então, os soldados romanos é que estavam a governar. E todos pagavam tributos a quem? A César, a Roma. Mas, no percurso da história, diz que vai surgindo uma ponta pequena. Se o Império Romano termina aqui, surge então esta ponta pequena. Quem é esta ponta pequena? Esta ponta pequena, veja que é interessante, que quando o Império Romano sai de cena, ali aparece a famosa época papal. Então o Império Romano é dividido em duas partes, né? Império Romano, ok? E Roma papal. É este elemento que nós devemos saber. E por que Roma papal, né? Ou seja, Roma imperial, ela sai de cena e entra automaticamente já Roma papal. Aqui já podemos entender que o que está por detrás deste único quê? Um único ser, majestoso e poderoso, para poder dirigir o povo. Estavam recordados quando o rei de Roma tentou matar os meninos, tentou matar a Jesus. Quem é que estava por detrás de Herodes? Na verdade, quem estava por detrás de Herodes era Satanás. Então, quem é que estava a dirigir, ou dirigiu até agora o Império Romano? Satanás. Então, veja que há uma transição. E nesta transição do Império Romano, o Império sai, né? E surge então aqui Constantino. Constantino dá a sua hegemonia imperial à Igreja.
Então, o Império Romano não era só um império, ele também era uma igreja. A mistura, nesse caso, né? Política tinha Religião. exatamente o poder político e o poder religioso. Então ele só sai de uma esfera para a outra e pega os seus poderes políticos e transfere para a esfera religiosa. É interessante que o Papa de Roma, ele adota um nome oficial que é Pontífice. Pontífice significa o maior construtor de pontes. E se nós notarmos aqui, esse nome era adotado pelos Césares, porque eles eram os maiores construtores de pontes. Ou seja, eram os camaradas que construíam as pontes e muitas delas, e aí onde veio a máxima que todos os caminhos dão para Roma. Por quê? Porque eles construíam as pontes que eram difíceis, que é para as pessoas chegarem até a Roma, né? E para aqueles que viajam, por exemplo, para a Itália e tudo mais, sabem que existem ali estradas bem asfaltadas, com pedras, que foram lá das décadas, muito, mas muito lá, muito longínquas, né? Agora, algo também vai nos chamar a atenção aqui, que esta ponta pequena, este animal terrível e espantoso, é aquele que nós encontramos também em Daniel capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. E aqui diz que ele tinha um ferro e matava quem ele quisesse. E quando nós estamos a dizer que o Império Romano perseguiu a igreja, nós estamos a falar exatamente que os apóstolos foram perseguidos. Os valdenses foram perseguidos. Por quem? Pelo Império Romano. Só que depois veio então a fase dos papas e veja que a igreja que estava a perseguir o povo de Deus. A igreja católica romana, no caso. Por quê? Este casamento perfeito que deu-se entre o paganismo, o Império Romano, e os cristãos apostatados, é que deu a igreja católica romana. E estes perseguiram a igreja por 1260 anos. De onde vem isso, irmão Basílio? Simples, vai para o capítulo 7. O capítulo 7, versos 25, diz o seguinte. Capítulo 7, versos 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. E aqui está se falando da ponta pequena. E quando se fala desta ponta pequena, aqui está se falar exatamente já que o Império Romano saiu de cena e agora só tem um rei. Ok? Que é o Pontífice de Roma. Daí é que nós também notamos que Constantino vai transferir, já dissemos, o poder político e o poder religioso para este império. Por isso é que o Papa também assume até hoje, né? E veja que o Vaticano é um Estado dentro de um outro Estado. Okay. Então é esse reino que podemos aqui dizer que é o último neste caso, não é? Este é o último. Que será derrubado por uma pedra. Corretamente. E este é Roma, revestida, claro, nas suas duas faces, né? Mas esta última fase é onde vem Jesus Cristo para afirmar o seu povo. Ou seja, para afirmar o seu reino. Estabelecer o seu reino, né? E veja que é interessante que todas as profecias concernente ao chifre pequeno, concernente ao Império Romano, passaram. Concernente ao Império Papal, e veja que ele sai do mesmo império. Não sai de outro. O chifre pequeno sai do mesmo império. E tem características muito importantes que você precisa saber. Primeiro, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Proferirá palavras contra o Altíssimo são ideias de se colocar ou seja, colocar-se iguais a Deus. E os pontífices aqui assumiam que o Papa é igual a Deus. Livros estão ali bem disponíveis na Google, e você pode ir para a Biblioteca Católica e você verá que o Papa Leão, por exemplo, diz que nós, os papas, somos iguais a Deus. E a vontade do Papa representa a razão. E ele pode fazer do direito, do torto direito. Pegar uma alma que está no purgatório e colocá-lo no inferno ou colocá-lo no paraíso. E Deus é obrigado a submeter a esta situação, a esta orientação do pontífice. E veja que nós não estamos a falar aqui de um papa, estamos a falar do sistema papal. Perceba bem aqui a ideia, ok? Estamos juntos? Muito bem. E aqui também vai dizer que e destruirá os santos do Altíssimo.
Claro, quando você vai para a história universal, consegue perceber algo muito importante, que o povo de Deus foi perseguido por 1260 anos. E esses 1260 anos literais, não é? Foram empreendidos pela Igreja Católica Romana. Dali é que surgiu também os Estados Unidos como o país da liberdade religiosa, fugindo da perseguição. E diz que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Veja que a lei de Deus, ela inclui o sábado, o quarto mandamento. Mas este poder, não é? Olhando pelas profecias, ele acaba fazendo o quê? Mudando os tempos e a lei. Cada César que subia, você vai notar que o mês bíblico, ele leva 30 dias. 30! Mas cada César que subia, por isso é que você vai ver que até os meses ganharam os nomes dos imperadores romanos. Né? Estamos a falar de Júlio César, por exemplo. É o mês de julho. Agosto, Augusto César, também. Estão a perceber? E eles aumentavam ou diminuíam consoante o poder de cada rei que subia, cada imperador que subia. Então, eles mudaram tudo isso aqui. Estamos juntos? Muito bem. Então, conseguimos aqui ver que esse animal espantoso, quem é que o está a governar? Dali é que eu disse que vamos para o Apocalipse. Fazendo uma visita rápida para o Apocalipse, temos agora 2 minutinhos para terminar. Apocalipse capítulo 13, são 2 bestas, e veja que o Apocalipse vai retratar exatamente o episódio de Daniel, capítulo 7. Mas aqui nos diz, no versos 3, ou seja, o versos 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. É interessante. E os seus pés como o de urso. E os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. É Roma, papal, que assimilou o comportamento de impérios desses 3. Porque ele recebeu o reino a partir desses Babilônias, não é? Medo-persas, Grécia, e depois veio Roma imperial e Roma papal. Mas quem é que o está a dirigir? A Bíblia não esconde absolutamente nada. E aqui diz, e a sua boca como de leão, né? E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Então, para hoje, nós conseguimos aqui aprender que os 4 animais representam os 4 reinos. E o último animal, espantoso, representa o último que será abatido por Deus. Só Deus o pode tirar. Por quê? Porque o que aconteceu, a perseguição que houve, ela haverá novamente. Por isso é que Jesus disse que haverá então uma perseguição que nunca houve desde o princípio. E Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Mas viva com certeza de que tudo vai terminar bem. Irmão Daniel. 4 animais. O último é muito assustador, não é? Porque é o último e também retrata de todos os acontecimentos dos fins dos tempos, não é? Mas eu quero agradecer ao irmão Basílio por chegarmos até aqui, né? Sempre essa força de querer explicar a qualquer um que tenha essa necessidade. E acredito que se chegaste até aqui, se clicaste nesse vídeo, porque esse tema te interessa. E acredito que aproveitaste alguma coisa. Esperamos que aproveitou mesmo alguma coisa. Então, qualquer dúvida, escreva aí por baixo, nós podemos responder. O irmão Basílio poderá responder a qualquer outro momento, não? Que estaremos aqui no ar. Exato. Então, que Deus te abençoe mais uma vez e até lá. um forte abraço. Nos encontramos. Exato. Pois é.